Graça e paz, queridos. Boa noite, nós atrasamos alguns minutos, mas eu sei que você aí está sedento para ouvir a palavra de Deus, para receber uma palavra do trono de Deus para a sua vida. E pode se preparar, que hoje Deus vai falar contigo poderosamente. Nós temos um homem de Deus, um pai de família, um amigo, um parceiro de futebol que toca umas bolas para mim fazer gol, e de vez em quando eu faço, né? E vai ministrar uma palavra no seu coração hoje, tá? Então, sem conversar muito, eu já vou chamar aqui o Gustavo, príncipe de Cristo, casado novo, tá quase um ano, já deu um ano já? Já, mais tem mais. Eita, glória a Deus, 3 anos, mas parece que foi ontem, né? Então nós vamos orar por ele, orar por você, para que você hoje receba essa palavra do trono para a tua vida, em nome de Jesus. Pai amado, no nome de Jesus eu quero te agradecer, te benzer e te louvar, porque teu filho aqui, ó Deus, está preparado uma palavra para ministrar o nosso coração, que hoje ele seja a boca do Senhor na terra, para poder ser poderosamente usado, em nome de Jesus. Usa teu filho com poder e glória e venha com a tua presença em cada vida que está aí assistindo a gente, e que os céus estejam abertos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, vaso de Cristo, amém. Possa te usar poderosamente. Um beijo a todos. Amém, gente. Boa noite. Deus abençoe a vida de cada um que está aí assistindo essa live. Confesso que eu estou um pouco nervoso, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Eu queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui, pelo convite também do apóstolo, ter me convidado aqui para estar ministrando uma palavra. Logo quando ele me chamou, eu já fui orar, já fui buscar a presença de Deus, porque eu não queria falar nada que fosse de mim, nada que fosse do meu coração, nada que fosse da minha vontade, né? Mas para que Deus, através da minha vida, ministrasse uma palavra para você. Toda vez que você vai ministrar uma palavra, Deus ele acaba primeiro falando com você. Então Deus ele ministrou no meu coração e eu vou estar transmitindo aquilo que Deus ele falou comigo, amém? Então o tema da palavra é o seguinte: santidade não é uma obrigação, mas sim uma escolha. E o que significa, né, a escolha? Eu fui procurar no dicionário para ver o significado, para mim trazer, né, uma palavra bem colocada para a gente não ficar tão perdido, para a gente entender o que significa, né? Então, o significado da palavra escolha significa ato ou efeito de escolher, de selecionar entre uma coisa e outra, né? No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 7, se você quiser abrir, eu vou estar abrindo aqui, só para não ficar nas minhas palavras, mas também para ter um embasamento na palavra do Senhor. Vou olhar aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo de número 7. Diz assim: porque não nos chamou Deus para viver a imundícia, mas para a santificação. Então, eu vou estar ministrando em cima desse versículo aqui. Como eu falei, o tema da mensagem é santidade. Não é uma obrigação, mas sim uma escolha. E eu já falei o significado da palavra escolha, que significa ato ou efeito de selecionar entre uma coisa e outra. Quando a gente se entrega, né, a nossa vida para Jesus, nós temos algumas escolhas a fazer, né? E eu enumerei aqui algumas escolhas, as principais escolhas na vida de um cristão. Que é a primeira, é aceitar Jesus. Essa é a maior decisão, a maior escolha da vida de qualquer ser humano. Porque Jesus ele nos fez um convite para nós nos rendermos a Ele, para aceitar Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. A segunda escolha é se batizar. Essa também é uma escolha onde, através do ato do batismo, nós declaramos que nós morremos para o mundo, mas que nós nascemos uma nova criatura através do batismo. E a terceira escolha é se casar.
Essa é uma escolha muito difícil assim, porque você vai conviver com uma pessoa até o último dia da sua vida. E a quarta escolha é viver uma vida de santidade. Essa é a quarta escolha na vida de um homem, de uma mulher de Deus. É uma das mais difíceis, que é a quarta escolha, que é viver em santidade. E o que é a santidade? É você ser separado do mundo. É você arrancar da sua vida aquilo que te afasta de Deus. Eu sei que você pode falar assim, mas é difícil você viver uma vida de santidade, porque nós homens, nós temos uma natureza pecaminosa, né? E a Bíblia nos diz que só existe uma coisa que nos afasta do amor de Deus, que é o pecado. Muitas pessoas pensam que o pecado nos separa de Deus. Não nos separa, ele só nos afasta, né? Então vamos continuar falando sobre santidade. Santidade não é você parar de pecar. Não é você parar de pecar, mas morrer para o pecado. O pecado ele sempre vai existir, né? Mas quando você decide, escolhe viver uma vida de santidade, você declara que o pecado ele perdeu as forças sobre a sua vida, né? A santidade ela vem através do próprio Deus, da nossa busca, da nossa renúncia, do nosso dia a dia, nós buscarmos a presença de Deus em oração, ouvir louvores, ouvir muitas ministrações. Existem muitas coisas que nem o próprio Deus pode escolher por nós. Então, a decisão de ser santo tem que ser minha escolha. Porque Deus, Ele nos dá muitos conselhos, mas Deus ele não pode decidir por mim. Eu que tenho que decidir, escolher ser santo ou não. Ele deixa que escolhemos. Porém, Ele nos mostra o melhor caminho a se tomar. A santidade ela não é viver debaixo de regras. Por que a santidade não é viver debaixo de regras? Eu lembro que uma vez, foi até o ano passado, eu fui num churrasco lá com os caras lá da empresa. E aí eles perguntaram, mas você vai lá no churrasco com a gente? Eu falei, eu vou. Por que eu não iria no churrasco lá? Aí eles falaram assim, mas você não vai pra igreja? Mas tipo, só vai ter você lá que não bebe? Eu falei assim, mas a igreja não me proíbe de estar aqui. A igreja ela não me proíbe de beber, mas sim uma escolha que eu fiz, né? De viver uma vida em santidade. É igual muitos cristãos hoje em dia, infelizmente escutam música secular. Eu tomei a decisão da minha vida, a escolha de não escutar. Mas não foi a igreja que me proibiu, foi uma escolha que eu fiz. Amém? Todos que estão entendendo, pode deixar um amém aí no comentário. Amém? Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam para mim dar uma desacelerada, que a apóstola está de olho aí nos comentários. Viver em santidade não é um fardo, mas sim um privilégio. Não é que você nunca mais vai pecar. O pecado ele está na nossa natureza. Então, eu tenho um exemplo do rei Davi. O rei Davi, durante o reinado dele, ele cometeu muitos erros, cometeu muitas falhas, mas uma coisa que ele tinha era o arrependimento genuíno no coração. Então não é que nós nunca mais vamos pecar, mas sim quando a gente pecar, nós reconhecemos que existe um Deus que é misericordioso e Ele pode nos purificar através do sangue de Cristo. Quando vivemos em santidade, nossas vidas glorificam a Deus. O nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, tudo, quando nós vivemos uma vida de santidade a Deus, os nossos passos, ele glorifica a Deus, a nossa forma de se comportar, as nossas atitudes, né, na nossa família, dentro das pessoas, dentro do convívio das pessoas que a gente ama. A santidade não é você ter uma asa como de um anjo. Porém, viver em santidade é um estilo de vida. Viver em santidade também, eu acredito que é você viver na contramão do mundo. Enquanto o mundo fala em divórcio, nós que estamos vivendo na contramão do mundo, nós falamos que famílias vão ser criadas aqui na terra. Famílias vão ser restauradas. Enquanto o mundo ele fala em crise, nós falamos em prosperidade.
Porque viver em santidade também é andar na contramão do mundo. É negar tudo aquilo que o mundo nos oferece. Porque a palavra de Deus, ela diz que o mundo jaz do maligno. Então, o diabo, ele dominou um pouco o mundo. Mas nós, como cristãos, como os filhos de Deus, a própria palavra diz que o mundo geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E nós temos que ser esses filhos de Deus que servem ao Pai verdadeiramente. A santidade parece ser algo impossível, mas ela começa dentro do nosso coração. Então, se você que está ouvindo essa palavra girar uma chave no seu coração e falar, ó, a partir de hoje eu escolho viver uma vida de santidade. Só que também o apóstolo Paulo, ele nos disse que nós somos transformados de glória em glória. Então, você não vai viver uma santidade plena do dia para a noite. É conforme os dias vão passando. Você vai se aproximando mais de Deus e Deus, ele se achega a nós, como diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 7 e o 8. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vós. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, quanto mais nós se aproximamos de Deus, ele vai se aproximar de nós. É claro que o diabo, ele vai tentar com que apareçam muitas circunstâncias para que nós não venhamos se aproximar do Pai. Porque eu tenho vários exemplos de homens da Bíblia que viveram uma vida com Deus e eles desfrutaram coisas poderosas que você olha, você fala assim, mas é impossível viver isso. Não, é possível sim. Viver uma vida de santidade nos leva a ter o que nós nunca temos. Nos leva a lugares que nós nunca imaginaríamos chegar. Nos leva a conquistar aquilo que nós nunca conquistamos. Então, você também viver uma vida de santidade não é você viver uma troca com Deus. Não é você pensar assim, eu vou ficar santo por um dia e Deus vai me dar um carro. Não, não é assim. Nós não temos que ter esse interesse com Deus, porque Deus, ele é poderoso e ele nos dá o ar que a gente respira. Se a gente for parar para pensar, Deus, ele nos dá o pão de cada dia, ele é o nosso sustento diário. E nós temos o maior exemplo que é possível viver em santidade. Que Jesus, ele, mesmo sendo 100% homem, ele era 100% Deus. Do mesmo jeito que nós, eu e você, que está conectado aí, nós somos tentados todos os dias das nossas vidas. Como eu sei as minhas fraquezas, eu sei os meus pontos fracos, eu sei aquilo que o diabo, ele pode tentar me incomodar. Mas Jesus, ele veio provar para mim e para você que é possível viver uma vida de santidade. Então, só para a gente recapitular, o tema da palavra é santidade. Não é uma obrigação, mas sim uma escolha. Como chegou um determinado ponto da ministração, é nós que temos que tomar essa decisão. Nem muitas das decisões nas nossas vidas, nem o nosso próprio líder, nosso próprio pastor, ele pode decidir por nós. Mas sim, nós podemos decidir e ter a escolha de viver uma vida de santidade. Amém? E, só para terminar, quando eu falei do rei Davi, ele cometeu muitos erros, né? Viver uma vida de santidade não significa que nós vamos parar de pecar, né? Mas que Deus, através do sangue de Cristo, ele nos lava e nos purifica. Amém? Então, eu creio que através dessa simples palavra, muitas pessoas foram alcançadas. Através das lives que está tendo aqui na igreja, todo dia, diariamente, às 6 horas, porque aonde o evangelho, ele é anunciado, ali é a transformação. E quando Deus, ele começou a ministrar isso ao meu coração, sobre santidade, eu comecei a lembrar lá de quando eu não era convertido, né? E aí, depois que eu me converti, que eu aceitei a Jesus, que Deus, ele começou a transformar a minha vida, eu comecei a entender tudo que Deus me levou até hoje, tudo aquilo que eu não tinha naquela época,
que depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor, Deus me deu uma família. Hoje eu sou casado com a Amanda, vai fazer 3 anos esse ano. E para mim é um privilégio ser casado, algo que eu nunca imaginaria, né? Quando eu não era convertido ao Senhor. E hoje, para a glória de Deus, eu estou firme no caminho do Senhor e eu creio que eu vou continuar até o último dia da minha vida, porque eu sei que todas as coisas que aconteceram na minha vida foi o próprio Deus que escreveu a minha vida, mas eu tenho certeza que eles têm planos para você também. Então, amém? Então, essa é a palavra. Santidade não é uma obrigação, mas sim uma escolha. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida. Eu creio que Deus moveu aí o seu coração e deixe que essa palavra frutifique dentro de você, para que Deus, através do poder do Espírito Santo, venha gerar mudança, gerar a transformação nas nossas vidas. Então, não desista. Se tiver difícil viver uma vida de santidade, é aí que você deve buscar mais, é aí que você deve se entregar mais, é aí que você deve resistir ao diabo, porque como diz lá em Tiago capítulo 4, versículo de número 7, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa palavra aí. Sabe, Gustavo, tem bastante gente te vendo. Palavra boa, palavra forte, palavra de edificação, né? Então, quero agradecer a Deus por ter uma equipe aí. Ele também é ministro de louvor, toca, canta, adora. Acho que domingo você que vai estar ministrando louvor, né? Então, vai estar em adoração ao nosso Deus, amém? Quero orar por você e falar: acompanhe-nos às 18 horas e sábado vai ter um programa de jovens, entrevista. Eu Tenho Identidade. É o nome do programa, Eu Tenho Identidade. Será um programa maravilhoso. Quero orar pela tua vida e te abençoar. Pai, essa palavra, Deus, sobre esse tema, Deus, que o seu filho trouxe, ela é muito forte, muito poderosa. Abençoa cada um que assistiu, abençoa cada um que participou dessa live. No nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha tocar poderosamente, ministrar na alma, ministrar no interior, e que essa palavra traga a vida de Deus sobre teus filhos. Em nome de Jesus nós abençoamos cada um que ouviu e participou. Que cada um que ouviu e participou saia daqui impulsionado para viver uma vida de escolhas, para ficar mais próximo do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, graça e paz. Pode encerrar aí o vídeo. Deus abençoe. Tchau, 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 tchau.